Irmãos, tudo na paz com vocês? Sempre uma reunião nova é uma reunião especial, que pode ser a última para muitas pessoas e pode estar sendo a primeira para outras pessoas que nunca ouviram o Evangelho, nunca aprenderam de Jesus. E pode ser também aquela para que muitos que estão na igreja há tanto tempo que ainda não despertaram para certas coisas da palavra de Deus e por isso não reivindicam essas coisas em oração. Por exemplo, nós temos falado aqui lá de Atos capítulo 3, um versículo importante que é o 16, foi aquela cura que Pedro ordenou que o paralítico fosse curado na porta formosa do templo. O homem não tinha escutado a palavra na hora, não tinha, ele estava ali todo dia pedindo esmola. Não sei se ele já tinha assistido alguma reunião, mas provavelmente não, que ele ficava na porta do templo só para usufruir do favor de algumas pessoas que era necessário para ele, para a sobrevivência dele. E quando ele pediu Pedro e João, Pedro disse: não tenho prata e não tenho ouro para te dar, mas o que eu tenho eu te dou. E Pedro estava no poder de Deus, já tinha orado muito, só se for na casa dele, que estava entrando para a oração na igreja ali. E na hora, o homem, ele então, em nome de Jesus, que levanta-te, anda, segurou a mão, me deu um pulo, entrou louvando a Deus. E o Pedro fez uma declaração que nos cultos, nos 3 cultos anteriores, nós já estudamos aqui, muito importante. É aqui que tem essa palavra. Atos capítulo 3, o versículo é o 16. Diz assim, o Pedro explicando: e pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vede e conheceis. As pessoas correram para junto de Pedro e de João, achando que eles eram especiais, que eles eram operadores de milagres. Só tem um operador de milagres no mundo, que é o Senhor Jesus. Nós somos servos dele, nós buscamos a palavra, cremos naquele que ele disse, usamos a autoridade, mas quem faz a obra é ele. Nunca deve ser dado para nós a honra. Ele diz lá em Isaías: eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória pois a outro não darei, nem o meu louvor às imagens de esculturas. Sempre é o Senhor, se referir a ele. Quando uma pessoa diz modéstia à parte, eu me consagrei, ele está roubando de Deus a glória, porque modéstia à parte, ele devia falar: eu estou no ministério por pura misericórdia de Deus, porque é verdade, eu não presto para nada e é que Deus está fazendo tudo isso. Mas aí a pessoa puxa para ela o louvor que pertence ao Senhor, e quem é abençoado deve agradecer a ele. Muitas vezes você não sabe, aquele problema que para você não era tão grave assim, fosse o problema que iria destruir a sua vida, e Deus lhe dá mais oportunidades para você, quando conhecer o Evangelho, poder vencer todas as batalhas. Aí o Pedro disse: pela fé no seu nome, está um pouquinho complicado aqui, fez o seu nome. A fé no nome de Jesus faz o nome de Jesus fortalecer. É uma direção que Deus nos dá. Pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vede e conheceis. E a fé que é por ele, pelo nome de Jesus, deu a este, na presença de todos vós, essa perfeita saúde. Irmãos, aqui é para buscar essa bênção. Nós temos que buscar a perfeita saúde, não aceitar uma melhora só e ficar firme. Aí eu passei ontem para o Salmo 62. No Salmo 62, nós já vamos estudar agora o versículo 8º. Aqui tem várias referências a uma palavra que é traduzida por Deus. Em hebraico é Elohim. O Elohim em hebraico é plural. E não foi erro que o Davi fez, não. O Davi não estava dizendo com algumas pessoas assim: nós chegamos aqui hoje para trazer para vocês uma palavra diferente. Não, ele chegou. Só se ele veio com uma equipe, a equipe também vai trazer a palavra. Eu vim sozinho da minha casa, estou aqui pregando, então eu cheguei aqui para lhe trazer essa palavra. Agora, se eu viesse com a minha família fosse também colaborar com a palavra, aí nós chegamos aqui. Bom, isso é questão de linguagem, deixa eu ficar aqui na palavra aqui. Aí diz assim no versículo 7, em Deus está a minha salvação e a minha glória. Foi o último que nós vimos ontem. Em Elohim, no plural, está a minha salvação e a minha glória.
a rocha da minha fortaleza e o meu refúgio estão em Deus. Então nós temos uma glória que não é para ser apreciada, é uma permissão que Deus tem para a gente envolver-se com a glória dele e abençoar as pessoas, porque se nós também não envolvermos, o povo não vai ser abençoado. Sem profecia o povo se corrompe. O pastor, ele tem que estar sempre pedindo: Deus, qual é a palavra inspirada que vai abrir os olhos das pessoas, que vai fazer as pessoas vencedoras. E uma palavra inspirada vale mais do que 1000 sermões decorados, praticados, elaborados nos laboratórios de teologia. É uma palavra que muda a sua vida, e eu espero que essa aqui muda. Agora o versículo 8, que é hoje. Bom, ali ele disse então: em Deus está a minha salvação e a minha glória, a rocha da minha fortaleza e o meu refúgio estão em Deus. Confiai nele. E no versículo 8: ó povo, em todos os tempos derramai perante ele o vosso coração. Deus, Elohim, é o nosso refúgio. Plural: Pai, Filho e Espírito Santo. Mas por que, missionário, que os judeus não aceitaram Jesus? Muitos aceitaram e aceitam hoje, mas creram na mentira que falaram, dizendo que Jesus era um trapaceiro. Aí eu pergunto: onde estava Jeová, que significa Senhor, se Jesus era trapaceiro, que ele não fez nada com Jesus? E ele deixava Jesus fazer milagres, e deixou Jesus ressuscitar mortos, que foi incontestável. O pessoal procurava matar depois, tanto a Jesus quanto a Lázaro, que ele ressuscitou dos mortos, porque era evidente que aquilo ali, 4 dias sepultados, não tinha jeito. Qualquer pessoa morta mais de 24 horas fede, está em decomposição, 4 dias acelerado. Quando fazem autópsia, eles sabem até os dias que morreram por causa dos micróbios que estão ali presentes, que vai estragando. E o Lázaro voltou à vida. E Jesus ainda mandou desatar, ele não podia se desatar, estava preparado para poder ficar sepultado ali e entrar em decomposição. Como é que ele estava preparado? Eles pegavam os lençóis, rasgavam em tiras e iam amarrando, igual as múmias que aparecem na televisão. Deixavam aqui aberto, para depois de 4 dias então fechar, que achava que até 4 dias a pessoa podia ressuscitar. Nunca teve um caso desse. E o bonito foi que quando o Pedro e o João chegaram, o Pedro, que era mais mais rapidinho do que o João, mas não para correr, o João devia ser mais novo, que o João chegou primeiro, e o Pedro então chegou, pulou lá dentro já. E ele então viu os lençóis à parte, quer dizer, Jesus saiu pela abertura da boca e creu. Quer dizer, você vê como é que um homem vai sair pela abertura, porque aquele ali eles colocavam os lençóis e passavam uma espécie de gesso, ficava como se fosse um caixão para a pessoa ali decompor. Como é que Jesus ia sair por aquela abertura da Bíblia? Está no Evangelho de João, fala isso, é só você ler no finalzinho que você vai ser verdade. E falou. E o Lázaro tinha sido preparado segundo o costume dos judeus, está bem claro. Bom, por que eles não creem? Eu também não sei. Porque diz aqui, vamos agora para Atos, onde nós estávamos, e já li essa parte, e eu vou lhe mostrar agora por que eles não creram no Elohim. Porque o Pedro, falando nesse dia que ele falou agora, e a fé que é por este e tal, ele diz no versículo 22, porque Moisés disse: o Senhor vosso Deus levantará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim, e a ele ouvireis, e em tudo quanto vos disser. Mas estou esperando outro Messias. Quando vai aparecer? Talvez vai aparecer quando o homem do pecado chegar, que vai fazer tantas coisas, a humanidade vai cair aos pés dele. Aí você vai ver muitas igrejas vazias, porque as pessoas vão decepcionar. Puxa vida, agora encontramos o homem, está dando emprego, está dando bom salário, está fazendo isso, está fazendo aquilo outro. Esse é o homem que nós precisávamos. Vai até entrar na parte espiritual, que ele vai sentar no trono de Deus, se considerando Deus. Aí diz assim, porque Moisés disse: o Senhor vosso Deus levantará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim, e a ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Tem que ouvir, pessoal. Quem é o profeta? Jesus de Nazaré. E acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será exterminada dentre o povo que vai ser salvo.
vai perder completamente. E todos os profetas, desde Samuel, todos quantos falaram, também anunciaram esses dias. E aí, continua falando: vós sois os filhos dos profetas e do concerto que Deus fez com vossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Ressuscitando Deus a seu Filho Jesus, primeiro o enviou a vós, para que nisso vos abençoasse e vos desviasse a cada um das vossas maldades. Então temos que estar ligados a esses fatos que a Bíblia Sagrada diz, que são muito lindos, e graças a Deus por tudo isso que Deus está fazendo em nome do Senhor Jesus. Deixa eu mostrar para você agora, que eu já vou mudar de pregação para você. Sempre Deus tem me dado aqui pelo menos 1, 2, 3 palavras sobre o que aconteceu em Belo Horizonte. É pequenininho, esse é rapidinho, que eu fiz uma reunião domingo da ceia. Eu saí daqui, fui para lá, fiz a reunião e Deus curou uma mulher. Mostra para mim aí o que aconteceu, por favor. Desde que meu filho nasceu, até hoje estava com dor na coluna. Quanto tempo ele nasceu? Tem 3 anos, sabe? 3 anos. Aí foi aquela raquiana que deram? Aquela injeção? Aí só ficou com problema na coluna. O que você não podia fazer? Eu andava sentindo uma dor para mim dormir, não aguentava dormir. E para baixar? E abaixar também. Então abaixa agora. Vai aqui no corredor aqui. Qual é o seu nome? Você não me deu o seu nome? Gisele. Gisele. Então, vai aqui no corredor, Gisele. Vai andando agora igual a moça bonita. Quer até correr, pessoal, olha aí. Vai, mãe da criança de 3 anos. Agora volta correndo para cá. Já acabou. Pronto, palmas para Jesus. E é o que Jesus quer fazer e continua fazendo no nome dele. Nós vamos agora para Deuteronômio, capítulo 32, onde o nosso amado Elohim conta muita coisa para nós. E ele fala o seguinte: aqui está falando sobre o Israel nacional do passado, porque a porção do Senhor é o seu povo. Isso nós vimos também nos cultos de ontem. Jacó é a parte da sua herança. Agora diz assim: achou-o na terra do deserto e no ermo solitário, cheio de uivos, e trouxe ao redor, instruiu, guardou como a menina do seu olho. Como a águia desperta o seu ninho, se move sobre os seus filhos, estende as suas asas, toma-os e os leva sobre as suas asas, assim só o Senhor o guiou, e não havia com ele Deus estranho. Ele o fez cavalgar sobre as alturas da terra e comer as novidades do campo, e o fez chupar mel da rocha e o azeite da dura perdeneira, manteiga de vaca e leite de rebanho com a gordura dos cordeiros e dos carneiros que pastam em Bazã, e dos bodes com a gordura da flor do trigo, e bebeste o sangue das uvas, o vinho puro. Agora que vem o que eu queria falar. E engordando-se Jerusalém, o que é isso? O amado. Deus está falando que o amado dele engordou-se, foi abençoado, teve paz, já tinha morada, não tinha mais guerra. E o que aconteceu? Deu coices. Irmãos, tem muita gente assim, está precisando de uma ajuda de Deus, recebe ajuda, vira as costas para o Senhor Deus, dá coices, e isso não é bom. Engordaste, engrossaste-te, e de gordura te cobriste, e deixou a Deus, que o fez, e desprezou a rocha da sua salvação. A Bíblia diz que Jesus veio para o que eram seus, mas os seus não o receberam. De um certo modo, para nós gentios foi bom, porque agora Jesus é nosso. Eles desprezaram, mas diz a palavra de Deus que no final eles vão se converter. O dia que eles acordarem, vão ver quantos séculos de sofrimento passaram, espalhado pelas nações, e muitos de nós podemos ser descendentes deles, porque o Brasil foi colonizado por Portugal, e em Portugal havia tanto os mouros árabes quanto os judeus, e na Inquisição, para eles não serem mortos, eles então mudavam o nome. O cidadão batia lá: quem é que mora aqui? Sou eu.
Qual o seu nome? Joaquim. Joaquim o quê? Ribeiro. Nome de Ribeiro. Todas essas pessoas que têm o nome de árvore, tudo, Oliveira e tal, crê que se ou é descendente de árabe, dos mouros ou dos judeus. Então, muitos de nós possamos ser esse pessoal, tanto de um lado quanto do outro, que temos a ascendência portuguesa. Eu tenho ascendência. Eu sou Ribeiro Soares, só vivo no Ares. Quem é você? Manuel Soares, só vivo nos Ares. Sou uma pessoa meio assim aluada. O outro era Machado e fazer de cortar árvore. Mas tem uns que não tem nada disso. Então, que é coisa da natureza, praticamente são descendentes ou de um ou do outro. Aí diz aqui, que deram coices e deixou a Deus que o fez e desprezou a rocha da sua salvação. É preciso que conosco não aconteça isso, pessoal. Lembra da Noemi, aquela que foi para o país de Moab com o marido dela e lá perdeu o marido e os 2 filhos e 2 noras voltaram com ela? E ela disse: minha nora, voltem para a terra de vocês, para cá do pai de vocês. Vocês são moça nova, vocês estão viúvas. Eu já sou velha. Ainda que eu tivesse condição de me casar de novo, vocês não iam esperar o filho crescer para ser marido de vocês. Então voltem. Uma outra voltou. E a Ruth não voltou. Não me inste para que te deixe. 3ª vez que ela falou. Onde tu fores, irei eu. Onde tu pousares, pousarei eu. Onde tu morreres, morrerei eu. O teu Deus é o meu Deus. E ela então tomou uma decisão sábia. Ela foi uma pessoa inteligente, porque na lei dos judeus, o moabita, ela era moabita, não podia entrar no templo até a 10ª geração. Tinha uma maldição sobre eles por fazer mal a Israel. Mas ela não só entrou no templo, como foi bisavó do rei Davi. Porque ela veio casar com um parente de Noemi, que era o remidor. E esse homem Boaz estava esperando a pessoa certa. Casou-se, tiveram filho, o rei Davi é bisneto desse casal. E Jesus é da descendência desse casal. Porque veio exatamente através, na linhagem, 1000 anos depois, o Senhor Jesus de Davi, no caso, 1100 e poucos anos, Jesus nasceu vindo dessa mulher, a moabita. Ela teve a glória de não poder entrar na casa de Deus, mas de estar na galeria dos antepassados do rei Davi e do Senhor Jesus. Isso é para nós uma mensagem. Nós nunca vamos perder a nossa recompensa. Ela vai ser eterna. Nós vamos ter dignidade. A Ruth simplesmente tornou-se uma pessoa digna em Israel pelo seu procedimento de ter ficado fiel ao lado de Noemi, a aprazível, porque creu e Deus então honrou. Seja fiel ao Senhor Jesus, não importa o que você passe, fique firme, não seja como alguns que melhoraram e dão coisas no Senhor. E então, abandona o Senhor, vão fazer o quê? Porque o dia que Ele vier, essas pessoas estarão aonde? E Ele disse: ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Nós precisamos ter isso em mente para a gente não se perder de maneira alguma. E por falar em não se perder, eu mostrei aqui ontem, mas ninguém entendeu nada, porque estava escrito só em português. Mas o meu pessoal falou assim: não, vamos fazer um trabalho. Aí traduziram. O nosso pastor Hilton, que está na Romênia, nosso missionário Hilton, que está fazendo um trabalho grande. Uma pessoa da Romênia havia se casado com uma pessoa da Sérvia, e aí foi para a Romênia e lá encontrou a igreja. E voltou para a Sérvia e começou a contar do que aconteceu com ele, para os amigos. Aí convidaram o Hilton já foi lá e fez uma reunião. Então a igreja também agora já está na Sérvia. Maestro, coloca para nós, por favor. E a Igreja Internacional da Graça de Deus, através do Ministério dos Patrocinadores, chega a mais uma nação. Dessa vez estamos em Belgrado, capital da Sérvia. E nós estamos aqui nessa parte, mostrando aqui a sede de uma importante rede de TV da Sérvia.
E aqui é onde, em 1999, junto com vários pontos, quartéis generais, a sala do presidente, foi bombardeada pela Organização das Nações Unidas por conta de guerras que eles enfrentavam no momento. E aqui eles permaneceram, como foi o dia do bombardeio, como um memorial. Essa placa fala do memorial daqueles que morreram nessa data e em muitos outros ataques que foram sofridos. A Sérvia, que foi bombardeada por guerras e por conflitos, hoje é bombardeada pelo poder de Deus, chegando o evangelho da liberdade completa. O missionário Soares estava pregando na TV. Eu tinha 11 anos de idade. O meu pai era viciado em álcool. E pela televisão, o missionário orava e meu pai foi liberto. Meu Senhor, venha com teu poder para libertar. Feche os seus olhos. Uau! O autor da vida está aqui. Vamos adorar a Jesus. Qual o seu nome? Lyubila Bagaslovia. Qual o seu milagre? Há mais de um ano não podia levantar o braço. Agora eu posso levantar. Agora eu posso levantar. Qual é o seu nome? Lyubita Gaber. O que Jesus fez? O que Jesus fez? Não podia levantar o braço. Ela não podia levantar o braço. Uau! Até onde a senhora levantava o braço? Não podia levantar de jeito nenhum. Há 3 anos fui operada de câncer. Há 3 Desde anos então, ela não foi pude operada mais. de câncer. 3 anos? Sim. Ela chegou com dor. Agora está curada? Estou curada. Deus trabalhou na minha vida. Ela pode andar sem dor. Deus está fazendo. Deus está fazendo. Deus está fazendo. E a igreja já foi inaugurada com a aprovação divina, com a assinatura de ouro do Senhor. E assim nós vamos invadindo esse mundo, levando a palavra de Deus. Uma pessoa que se converte, e temos muita gente já convertidas, estão fazendo a diferença. E graças a Deus por isso. Vamos voltar agora ao Salmo 62, que é a mensagem. Eu só li, mas agora nós vamos citar esse versículo 8. O Espírito Santo diz aqui: confiai nele, no Senhor, ó povo, em todos os tempos. Irmão, em qualquer tempo que você estiver passando, nos piores momentos, quando até a própria medicina diz não tem mais nada a fazer, acabou. Se você confiar, Deus está ali para abençoar. Por que Deus está ali? Primeiro porque nós vivemos nele, existimos nele e nos movemos nele. Não tem como sair da presença de Deus. A pessoa que faz uma coisa errada, que tapa a cortina, fecha a porta e pega um suborno, ninguém viu, enfiou no bolso. Ele fez isso em Deus. E Deus é a verdade, vai mostrar a verdade. Quando a autoridade quiser descobrir, vai descobrir. Então nós não podemos fazer nada fora da lei, porque nós estamos fazendo em Deus. E por que não fazer a coisa boa? Já que se fizermos o errado, Ele vê, o certo vai ver melhor. Crendo na palavra dele, reivindicando a bênção. Você vê, vai lá na Sérvia, faz a primeira reunião e vimos aí 3 testemunhos com aquele povo que ali se ajuntou. Imagina o que vai acontecer, porque agora vamos arranjar a pessoa lá para traduzir o programa. Para nós vai ser fácil, como esse intérprete estava traduzindo. Ele traduz aqui do português para o romeno e ele do romeno para o sérvio. E aí vamos fazer a obra e Deus vai abençoar. E outras línguas também. Agora, o importante é que nós não podemos desperdiçar a oportunidade, já que o nosso Deus, Ele é trino.
Ele é o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo, e o Espírito Santo, qual a missão dele? É de nos ensinar tudo que está escrito no Velho Testamento e no Novo Testamento. Porque a letra em si, ela mata, ela não dá vida. Se você pegar a letra crua, não, mas quando você medita, alguém é usado para abrir seu entendimento, ou o próprio Espírito Santo abre, você conhece a palavra que está ali escrito, o que ela está escrito, você recebe a bênção de Deus. T.L. Osborne conta um caso que aconteceu em Nova York na década de 50. Uma moça estava morrendo de tuberculose, que naquela época, a gente que é novo não sabe disso, eu já sabia desde menino. Dizem até que Belo Horizonte foi construída por causa do clima para os tuberculosos morarem lá. E isso é que eu vi na época, que foi uma cidade planejada. E levaram para lá. As pessoas estavam morrendo no mundo todo. E essa moça estava com tuberculose, já acamada, não aguentava nem sequer levantar. Como a família era evangélica, fizeram uma coisa, tipo uma mesinha em cima da cama, como se fosse para o café, mas não, e ela ficava com a Bíblia assim, só tinha esse trabalho, molhar o dedo na língua e puxar a página, e estava lendo. E ela estava lendo a primeira carta de Pedro, capítulo 2, em que, vou ler para você aqui agora, para você ver o que é a palavra de Deus inspirada, aqui não foi para o pregador. E ela então estava lendo 1 de Pedro, capítulo 2, chegando quase no versículo 24, que foi quando ela teve a revelação. Ela começou aqui no capítulo 2, versículo 22. E o que ela estava lendo? Ela leu assim: o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Aí ela disse: Deus, que coisa linda, Jesus nunca se achou engano nele. Tudo que ele falou era coerente com a Bíblia. Quem não quer aceitar Jesus como profeta, como é que ele se remetia à Bíblia, abria a Bíblia, e por causa da Bíblia a fé vinha ao coração, ele orava e acontecia as bênçãos. As pessoas não raciocinam. Não, eu ouvi falar que não é assim e assim é. Não, você tem que deixar Deus falar o seu coração. Aí ela agradeceu a Deus, voltou à leitura, 23. O qual, quando o injuriavam, não injuriava, verdade. E quando padecia, não ameaçava. Ele podia ameaçar, mas não ameaçava. Mas entregava-se àquele que o julga justamente. Aí ela vai no 24. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudesse viver para a justiça. Ela parou e disse assim: qualquer coisa está errado. O médico disse que eu estou morrendo. Eu sou de Jesus. Ele levou meus pecados. Mas aqui diz que eu tenho que viver para a justiça. O pastor veio aqui semana passada e disse: filha, seja paciente. Em poucos dias tudo vai terminar e você estará na glória. Eu estou com 20 e poucos anos, nem casei, não tenho filhos. Para que eu vim ao mundo? Para receber uma tuberculose e morrer? Olha como é que Deus foi trabalhando nela. Não, eu vim ao mundo para saber que Jesus levou meus pecados, eu tenho que viver pela justiça, para que, mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça. Então eu tenho que viver, eu não tenho que morrer. Aí ela vai mais um pouquinho à frente. E pelas suas pisaduras foste sarados. Meu Deus, eu estou morrendo, eu estou curada. Quem é mentiroso nessa história? Mãe, não tinha força para gritar. Ela estava no segundo andar e a mãe não ouvia. Mãe, parece que a minha filha está chamando. Subiu a escada. O que foi, filha? A Bíblia é verdade? É. Eu posso crer em tudo que a Bíblia diz? Pode, filha. Sempre te ensinei isso. Mãe, escuta isso aqui. Falando de Jesus, injuriavam ele e não injuriava. Falava mal dele e não ameaçava. Mãe, isso é verdade? É verdade. Diz que ele levou os meus pecados, mas ele levou, filha. Como o pastor falou semana passada, em poucos dias você vai estar na glória. Mãe, está tudo errado. Filha, que é isso?
Está errado, mãe. Porque levando Ele mesmo em seu corpo nosso pecado, seu madeiro, para que propósito? Para que mortos para o pecado devem viver para a justiça. Mãe, está dizendo que eu tenho que viver para a justiça. Filho, você está delirando. Não estou delirando não, mãe. Nem Deus está delirando. Só me ensinou a crer. E olha mais aqui, mãe. Pelas suas pisaduras foi sarada. Já estou curada, mãe. Filho, você tem que entender. Não vou entender nada. Só me traz minha roupa, me ajuda a vestir. Senão eu vou sair daqui só de camisola e vou me vestir sozinha. Mãe, vai fazer isso ou não? Ela já jogou o pé do lado assim, calma, filha. Foi lá, pegou a roupa, mas filha, mãe, não fala isso comigo, não tira a fé do meu coração, eu já estou curada. Desceu, quero comer alguma coisa, faz uma comida para mim agora, mãe, já não como há quanto tempo? A mãe fez uma coisa, ela comeu. No outro dia ainda jogava um pouquinho de sangue, 3 dias depois estava andando para tudo quanto é lado, ficou curada. Irmãos, o Espírito Santo ministrou para ela o que o pastor não ministrou. Então nós pastores temos que ministrar, temos que gastar nosso tempo orando, meditando, estudando a palavra de Deus para que você seja curado. Talvez estou falando para uma pessoa que está em casa ou no hospital, que está dizendo, eu estou indo embora, na minha mocidade Deus promete cumprir o número dos teus dias, creia no Senhor, invoque-o de coração, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Salvo é perdoado, curado, prosperado, a pessoa vai prosperar e vai também ser curado de tudo quanto é doença. É uma palavra toda inclusiva, inclui tudo isso. É para nós crermos e buscarmos o nosso Deus, e Deus há de nos abençoar. Então muda a sua vida a partir de hoje. Comece a ler a Bíblia para aprender e não só para descobrir histórias que Jesus fez. Curou o Bartimeu, mas o cego de hoje quer ser curado. Curou o paralítico do tanque de Betesda, mas os paralíticos de hoje querem ser curados. Libertou pessoas de demônios, os endemoniados de hoje querem ser curados, querem ser libertos. Então nós temos que crer na palavra, e isso vai nos dar a fé necessária.